Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo poste, eles dão a sua opinião da política, à economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Vamos lá então. Bora? Vá lá. Mas vamos beber ou vamos para o episódio? Vamos fazer as coisas. Começamos logo com um brinde. Sim, força. Vamos brindar ao 14º. 14º, bem-vindos ao 14º Enganaste, episódio. no último. Eu por acaso ia fazer uma piada para ver se vocês sabiam qual era o número do episódio. Ele é que me É o enganou. 13º. Eu perguntei-lhe qual é que... Mas também a culpa é minha que está Sim, não queres saber nada. E eu assim, qual é o episódio? Até 12º. podia ser o terceiro, é o terceiro episódio. Não, o terceiro sabia que não era. Era o 10º qualquer coisa. Então, bem-vindos. Já andamos aqui numa roda viva, não é? Não são os convidados que vêm ter connosco, somos nós que vamos aos convidados. É verdade. Sempre aqui no On The Road. É verdade. Aqui mais um convidado. Hoje vale a pena. Hoje vale a pena, hoje vale muito a pena. Hoje, por acaso E vale olha a que o pena. último também valeu a pena, o último episódio. O garrafinha d'água? Não, por causa não da vida, mas por causa do sítio. Na praia, ali. Sem nortada. Sem Está nortada. espetacular. Sabes que houve uma nuvem? E passou por trás, tu não viste, mas passou para Canadá. uma cena atrás. Apareceu. De biquíni. Ok. Tens que ver mais, tens que fazer slow motion para ver. E então, vamos lá, episódio. Vamos lá, então, 14º episódio. Relembrar que no 13º estivemos na praia Pop. Pop, na praia Espinho. Pop, Praia Pop. ao lado da Praia Azul. Ao lado da Praia Azul. Correto. Praia Pop. Tivemos a conversa com os grandes campeões Maia Miguel Brenha. Brenha e João Maia. Não, não é assim. Não. Miguel Maia e João Brenha. Grande dupla. Só deste um gol, meu. Diz? Ainda só deste um gol, disse. E já estás a trocar os nomes. Só que eu já vi Dizes tu, pois é, já Chegaste vi, já vi. atrasado. Tu chegaste atrasado. Ah, ok. Eu não cheguei atrasado, cheguei... À hora. E hoje estamos aqui no 14º episódio no The Lodge. É esse o nome? The Lodge? É, pode ser. Mas é mesmo ou não? Opa, Ou era? lodge é uma palavra inglesa que vem, na verdade, da palavra portuguesa loja. Sim. Portanto, isto é uma Um loja. Sei, alojamento, olha que loja. fixe. Ok. Portanto, isto, na verdade, é uma loja, é uma sala de provas. Nós chamamos isto mais até sala de provas. Pronto, estamos aqui então na sala de provas da Quevedo. Porto Wines, é essa a denominação. Pronto, na Quevedo Porto, estamos aqui com o Oscar Quevedo. Obviamente, pelo apelido, tem aqui uma relação Próximo. próxima com a empresa. E estamos aqui hoje para falar de coisas de empresas familiares. Vamos aqui tentar tirar aqui algumas histórias do Oscar para saber como é que tem corrido esta aventura que é estar numa empresa familiar. Neste momento és tu que estás à frente. Pá, eu e a minha irmã, sim. Sim, na verdade, eu um bocadinho mais na parte, assim, de cara àquilo que são os interlocutores de uma empresa, os clientes, os fornecedores. A minha irmã mais numa parte operacional. Está a beber o vinho. Ela bebe, É ela bebe e gosta muito de Porto. Ela, no fundo, faz mais enologia. técnica. Ela é mais Sim, técnica. estuda enologia, ela é responsável pela parte dos vinhos do Porto. Temos uma colega nossa que faz os vinhos do Douro, Ela também é mais a velha que Teresa tu, não? Batista. A minha irmã é 7 anos mais velha que eu. 7 anos, ok. Sim, mais madura, Mas passou. mais séria. Quem é que pegava partidas a quem, quando eram novos? E pá, nós não brincávamos muito juntos, não tenho assim muitas memórias. 7 anos já... Pá, faz moça. sim, era um É que bocado... eu com o Pimbas 2 anos dava para andar à porrada. Mas valente mesmo. Com 7 anos já não. Opa, eu sei assim grandes histórias de irmãos. E agora? Funcionam bem como equipa? Opa, nós somos muito diferentes, o que acho que é a razão Acaba pela por qual nos funcionar. entendemos um ao outro. Aprenderam a... Pá, a minha irmã tem interesses diferentes dos meus e eu tenho coisas, a mim há coisas que ela faz que de facto não me interessam muito. E depois acabamos por ter várias discussões e é normal, semanalmente. Ou seja, no conflito animar a sai alguma coisa. coisa. Zangamos-nos assim às vezes um bocado a sério, pá, mas passado uns minutos... Bebem uns aquilo- copos e... É pá, sim, nem é preciso ver. Eu acho que vai realmente para outro sítio. estás num bom mercado.
Exato. Usar o seu com os copos. Seja para festejar, Abre seja aí a para... pipa, abre aí a pipa. Abre a pipa. Olha, vamos provar aquele vinho que está ali na cuba. É. Mas uma coisa, como é que conhecemos o Oscar, sabes? Como é que conhecemos o Nós, Oscar? só para os convidados. Nós sabemos, mas é para os convidados saberem. Para os ouvintes saberem. Conta lá. O Oscar também andou na Faculdade de Economia do Porto. Também andou na FEB. Eu acho que o pessoal sente-se discriminado com essa... E os ouvintes já devem pensar assim, expressa a turma dos amigos do Gaspar, pá. Toda a malta da FEB. Mas não é verdade, porque tivemos o último episódio, a dupla olímpica, Miguel Meia e João Branco. E tens de fazer um intervalo para dizer o nome deles. Eu já reparei. Mas a FEB é como diz o pai do leite. Entra porco, sai chouriço. Mas chouriço do bom. Daí temos muitos contactos da FEP e acabam por ser bons convidados, não é? Exatamente. Mas também é malta que, como vem de diversas áreas, acaba por ter muita... Assim, Diversidade na mesma, não é? o curso É em malta si interessante. é muito vasto. Conta lá, então como é que nós conhecemos aqui o Oscar? Andou na FEP, não é? És da geração de 2000? Sou 2001. 2001. Entrei em 2001, saí naquela altura em que o curso estava a passar de 5 para 4 anos. Pá, fiz uma parvoíce que foi tentar acabar o curso em 4 anos, porque na verdade não era muito Olha, sabes que difícil. no meu ano houve um que conseguiu. Aí também? Quem foi? O andava em economia. Opa, isto parece um bocado xenofónico, mas era não sei o nome, era o Karim. Ai, o Karim. Ele fez em 4 anos. Ai, foi? Ok. E depois foi para gestão para acabar o curso de gestão. Assim uma história. E já me lembro. Ok, lembro-me dele para ir para a gestão. Há pessoal que... Mas só tinha que fazer meio dúzia. O Miguel também fez isso. Estou aqui a situar-me. Pronto, e estava a dizer, é um curso muito vasto e acabas por ter convidado... Tu entraste em que ano? 97? Tu és mais novo, não interessa. 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2002? Dois. Pronto. Então és um ano mais novo. Ok, já sei qual é a Estás aqui no meio das gerações. Então, um bocadito. Já É sei que, que... na altura, como é que surgiu isto? Já sabias? Por exemplo, quando eras miúdo, Já eras um belo? E pá, não queria nada disto. não querias nada disto? Nada. Eu lembro, eu comecei a ajudar muito cedo, sei lá. Ganhava uns trocos a andar com o trator A sério? no verão, a sério. Mas lá na quinta? Sim. Ou a vender umas garrafas aos turistas que passavam por lá. Ui. Opa, peguei no dinheiro, fui com 14 anos, fui para 3 semanas para a Inglaterra a estudar. E, O que é que se estuda em 3 semanas? coisas que nem convém dizer Anatomias aqui. ou... Exato. Anatomias, ok. Opa, mais ou menos isso. E foi um Que bom idade tinhas? investimento Que que eu idade fiz. tinhas? 14. 14 anos e ir para a Inglaterra, sai muito à frente, meu. Sozinho? Sozinho. Epá, é porque na minha família, por acaso, há assim histórias assim, do meu primo foi pai com 13 anos. Qual ou 14, eras? para a França uma competição e eu também comecei a viajar muito cedo. E o André Leite. Estás a falar do André Leite. André. E mesmo eu e o irmão dele, o Sérgio, começamos a fazer férias cá dentro, sozinhos, muito cedo também, e começamos a ir para o estrangeiro. Também muito cedo. Tenho que tirar o som, senão vamos estragar isto. Epá, mas ir com 14 anos para a Inglaterra é muito à frente. Foi muito fixe. Não, mas o que é que tinhas... Pois, o que é que te impeliu por aí? Isso é que... Opa, foi, sei lá. Porque tu não... Porque uma coisa estamos Eu a tinha falar... um problema que era. O meu, eu, Estás em São Isso João foi da nos anos Pesqueira. 90, nem havia internet E na estás em São João altura. da Pesqueira, não Nem é? havia internet, não havia telemóveis, provavelmente, e vais para a Inglaterra com 14 anos sozinho, isso é muito à frente. sim, mas fui num curso de verão. Ok. Sozinho, de família. Retiro o que Não. disse, retiro o que disse. Não. Foi uma coisa organizada. Não, desculpa, não. És um menino, és um menino. Sim, não fui num curso com mais 20 gajos que eu não conhecia. És um menino, és um Sim, menino. tudo organizado. Não, fui. Esquece. Sim, não fui Afinal, de mala de mochila nas costas. Não. és um menino, és um menino. Não. Sim. Sim, foi. E acabas de treinar o inglês e tal. Treinar inglês, conhecer. Sim. No fundo, viver fora de casa, que era uma coisa que eu também nunca Fazer tinha. novas nunca amigas, tive. sim. Conhecer um bocado as coisas. Mas andaste lá no secundário, na São João da Pesqueira? Não, o secundário tive que fazer em Lamego. Eu fui para a Economia, como provavelmente Ok. vocês os E não três tinhas também. turma lá? Lá não havia Economia. Fui para Lamego e depois de Lamego vim para aqui para o Porto. Para a faculdade. Sim. Então quando é que houve aí o clique? Ou seja, não houve eu nenhuma não opção queria, dos eu teus não teus queria, pais nunca eu não fizeram queria, opção? Não. Isto um dia vai não, ser para ti? Não, os meus pais nunca fizeram pressão, nunca se meteram muito na minha vida. Segue o teu caminho. Depois de acabar o curso, aliás, eu acho que foi aos 13 anos, investia um bocadinho em bolsa. E Aos 13 anos, Aos 13. Não me lembro de comprar não ações vais da... desiludir agora. Não sei. Mas parece muito fixe. 13 anos, já tinha um espírito. E precisava da minha irmã para assinar os documentos. Portanto, com 13 anos não te deixam Ela comprar nem tinha 20 vender na nada. altura. Pois não. Ela tinha 20, portanto lá ia ao banco, assinava aqueles... Investias em quê? Comprava o fundo que eu mais tinha era o Oriente Crescimento, que era um fundo do BNU. Ainda havia o BNU. O BNU era ao lado da Banco Nacional Ultramarino, ao lado da casa dos meus pais.
Depois, foi na altura em que a EDP começou a ser privatizada. Eu tinha meia dúzia de... literalmente, claro. naquilo 13 não anos, era com mais 13 do que isso, anos. era- Sim. É mais o espírito da coisa. Uma pessoa com Aquilo- 13 anos. Deve ter vendido tudo para comprar um Game Boy ou coisa parecida, portanto... Não, mas acho interessante. Era mais ou menos isso. Mas Opa, e depois de lá fui... e sim, depois vim para aqui para a FEB. E nessa altura eu ajudava um bocado, com o novo, ajudava um bocado os meus pais já lá na parte da adega, eles já tinham a adega na altura. Já fazias provas e tudo? Já, não fazia muitas provas, nem Com bebia que muito, idade? nem bebia muito. Sim, com 13... Pá, comecei a beber investias pai na com... bolsa, bebeste um... Sim, comecei a beber pai com 5 anos, 4, 5 anos, em casa do meu avô. Eu vi mais, comecei E a o mais meu, pá, tarde. o meu avô dava-me um cálicezinho de vinho do Porto, pequenino, e um biscoito. E houve uma vez em que eu fui para jantares, deve ter sido ao lanche, eu fui jantar e fui todo contente para a mesa, todo pimpão, dizer pá, já comi um biscoito e um copo de vinho do Porto em casa dos avós. Pai, ou seja, os pais do meu pai. E a tua minha mãe? mãe, opa, olha para o meu pai. Pega no e- telemóvel, pega no telemóvel. Não havia Não, telemóvel. Pá, eu sei que andei depois Olha uns para anos sem voltar Isso, é. assim, por causa disso. Foi aí que eu aprendi que a informação tem que ser filtrada. Tem que ser Não filtrada, podemos- tem que não saber. podemos contar Como é que o tudo. teu pai descalça essa bota? Eu não sei se é uma coisa que ele se lembra, porque ele ainda fala que das sopas de cavalo cansado. Não sei se tu sabias o que era. Mas Sei, olha, sei. Pá, eu sabes como é que- Epá, mas levar com mulher... Depois em Tipo cima. assim, o que é que o teu pai anda a fazer ao meu filho? Eu acho que Olha. a minha mãe, o olhar da minha mãe foi suficiente Foi para. o olhar, basta o olhar. Basta O que o olhar. É isto? Sabes como é que eu comecei a beber? E sem saber, os meus avós eram agricultores e o meu avô também comia isso, sopas de cavalo cansado, não sei o quê. E eu às vezes ia lá para me entreter nas férias e a minha avó Luísa dava-me um refresco. Fazia-me um refresco e eu via aquilo, pá, e nunca tinha bebido um refresco como aquele. Eu chegava a casa, oh mãe, faz um refresco como a avó Luísa, que este não vale nada. Sabe como é que a tua avó faz? Pergunta-lhe. Só passado uns anos e muito mais tarde percebi que aquilo levava bagaço. Mas E é eu, isso. hoje tento replicar a receita e não consigo. Olha, e Ou qual era o o- efeito? Qual era o efeito? Não sei, sei que era espetacular o refresco. Mas acabava debaixo das vindimas, o meu avô também tinha lá umas uvas, mas era uva americana. Umas agora, vireiras. sabe? E ficava a dormir debaixo da videira, pá, e não sei, mas sei que era espetacular, nunca mais vi um refresco como aquele. Por isso, vó, se estivesse aí em cima e mandas a receita cá para baixo, era fixe. Aproveita. Temos que Porque convidar... eu abuso muito na aguardente, fica muito forte. Ok, temos que convidar uma médium E então tu para descobrir a receita. fazes a parte da quinta geração. Espera aí, mas deixa-me só acabar de contar a parte do que é que eu falei das ações e dos mercados. Porque quando acabei o curso, a primeira coisa que fui fazer foi mercados, para o BPI, para Lisboa. Epá, era o meu sonho, era aquilo que eu queria fazer, lá fui eu Ok. para Lisboa. Em que ano? Em 2004. Acabei o curso. E ficaste lá até quando? Fiquei um ano só. Então Depois não lá nos cruzamos. fui... Tiveste no BPI também? Não, não estive no BP, mas estive lá em Lisboa Não tiveste em também. Lisboa. Depois lá Não, fui... estive no Banifunk de investimento. É no Bani. Sim, sim, sim. E Depois de lá eu quase fui nos para cruzámos, fora, sim. fui para o BPI para a Suíça, depois fui para a Espanha, para Madrid fazer fusões e aquisições e em 2009 morre o meu avô. O meu avô que era O da pinga. o da prova. O do biscoito. Exato, Do biscoito. Vamos omitir outra parte. Opa, que era o meu melhor amigo, o meu avô. O meu avô tinha uma carrinha daquelas de banco corrido, de 3 lugares, Sim, sim, em que ele chamava-me para o pé dele para encostado a ele e eu E ias tu andava a ali a guiar. guiar. Ias assim pá, de lado? era Sim, espetacular. muito Aos sábados. Era muito bom, era muito bom. E depois ele morreu e eu não tenho religião, mas houve ali alguma coisa que me chamou. Em março, ele morreu em 5 de março e eu em junho estava cá já. E nessa altura já estava a escrever um blog, que era na verdade dentro do site dos vinhos, da empresa, e então estava já um bocado metido. Estás a ver aquilo em que tu começas a escrevias, escrever, a estás aprender. chamamento. Pá, sim, Chamamento. senti esse chamamento e estava entusiasmado, pá, já achava que podia trazer ideias novas e coisas novas, ajudar os meus pais e a minha irmã e não sei o quê. Então decidi, pá, contar aos meus pais e aproveitei um domingo de almoço de família para contar a toda a gente. Mas disse, bem, deixa-me domingo, pá, está aqui muita gente, deixa-me dizer aos meus pais antes disso. Então lá fui eu à cozinha, Pronto, pá, não 11 foi ao vamos meio-dia. casar, não foi tão Não, grávido, não foi isso. foi- Não. Quero ver. Quero ver. E eu a pensar que ia ser um grande momento para os meus Toda a pais. gente a chorar e sei o quê. E eu, não, está bem, chega-me as batatas. Opa, foi mais ou menos isso. Foi isso. Foi mesmo isso. Os pais são horríveis, não sabem mesmo desvalorizar. O mesmo momento, ele a isso, pensar pá. naquilo, como é que eu vou te explicar? Como é que Eu ali a procurar palavras difíceis e coisas assim complexas para dizer. Opa, e disse e o meu E pai... eles à espera ok. que saísses do armário, não é? Com Pai, todo não- respeito, não é? sim, sim. Tipo, sem querer escrever, mas à espera, olha, pronto, o nosso filho vai sair do armário. Então, olha, eu vou voltar para a terra.
para dedicar ao negócio da família? Nada. Olha que fixe, olha, muito fixe. As expectativas foram isso. Pô, é isto que me espera. Expectativas lá em cima. E a tua irmã, olha, lá vem este chato. Tipo, estava Não, a minha irmã estava sozinha a não, provar não. e não sei o quê, lá vem este. Vem o puto. A minha irmã estava na boa, pá. Ela gostou. A minha irmã... Nós damos-nos muito bem mesmo. Somos muito diferentes, mas damos-nos muito bem. Boa, boa. E precisamos um do outro. É muito fixe. E depois, sim, pouco a pouco as coisas foram avançando e eu comecei a fazer muita parte de exportação, que era uma das coisas em que achava que podíamos desenvolver o negócio. O negócio do vinho do Porto, cerca de 80% é exportado. E dos 20 que se consomem em Portugal, há uma boa parte que é consumido também por estrangeiros, no âmbito das visitas, do turismo. Não é? Portanto, é um produto que viaja muitíssimo bem, que obriga-nos a ir lá fora para vender, para criar a relação que tu, Amando, e bem sabes, a importância que tem em relação sim, está presente. Por com acaso, importadores, há bocado estávamos em off a falar. Eu há cerca de, talvez 8 anos, fui à Dinamarca. Marquei lá uma semana, Suécia e Dinamarca, talvez metade. Então, fui à Dinamarca lá um armazenista, conhecer a pessoa, tentar fazer ali algum negócio, criar ali uma relação. A meio da reunião ele diz-me, olha, e eu para além de comprar tubos de aço, também faço negócio com vinhos. E compro vinhos a um colega, um portuense. Era aqui o Oscar. Um Oscar do Porto. E eu, Oscars não há muitos. Há aquela cerimónia para a entrega dos prémios, mas acho que não há muitos. E qual é o apelido? Ele Quevedo. A sério? É minúsculo. É minúsculo. E cheguei à conclusão que tu podes vender tudo. Tudo em um par de botas. Podes vender tubos de aço e vinhos. Tubos de aço e vinhos. Aliás, é um produto porreiro para meteres dentro de um tubo de aço. É. E bem protegido. Já agora, viaja bem, assim. há uma história que um dia vou ter que contar, não neste episódio, que é a única vez que eu fui à Dinamarca, fui a uma cena que era um campo internacional de jovens revolucionários. Pela Polónia? Pela Polónia, como assim? Jovens revolucionários e claques? Não. Foi na Dinamarca, em Ulfborg, Dinamarca. Mas um dia hei de trazer fotografias disso. Mas foi um grande momento. Depois põe aqui no... Estava lá o Caleiro. Caleiro. Caleiro não é teu primo? Grande Caleiro, não é meu primo, mas é um grande amigo. Como Olha, o se mundo é fosse- mesmo minúsculo, um gajo vai vender tubos de aço para a Dinamarca. Eu digo, pá, eu conheço lá o E bem, Oscar, foi. Eu só conheço o Oscar e depois quando cheguei a Portugal mandei-lhe uma mensagem. Opá, estive aqui com um dinamarquês, diz que te conhece. Olha, boa cena. Então, tu já tinhas aquela cena, ok, isto aqui para crescer internacionalmente. Sim, Não tinhas medo, já tinhas uma carreira internacional. tínhamos um bocadito. Depois o desafio passava por... ou seja, nós tínhamos... Ou seja, os meus bisavós e trisavós, eles eram produtores de uva e de vinho do Porto, que não conseguiam vender todo engarrafado. Portanto, E já agora, muito. porquê é que não conseguiam vender engarrafado? Pá, sim, a história do vinho Esta do é Porto... parte que nós fazemos de conta que não sabemos. Exato, que tivemos aqui a Eu não sei. trocar umas ideias Não antes. estava atento. Força. Ou seja, vou indo assim um bocadinho para trás, em 1650, mais ou menos por aí, há uma guerra entre, uma das muitas, entre Inglaterra e França. O rei inglês proíbe as importações de produtos franceses, naturalmente, Como é que ele se fortalecendo pela... E pá, não O rei inglês. mas este é um bom trabalho para pesquisar antes de ir para Pesquisa. cá. E, então, Portugal entra na rota de fornecedor de vinhos para a Inglaterra. E o Douro era a região... em Portugal que- e outras localidades. Sim, também Portugal, ou seja, os vinhos do Douro, através do Porto, Madeira, a cidade de Jerez, a sul de Sevilha, em Espanha, com os vinhos com os sherries, e Marsala, em Itália. E, Tinham vindo para Viana do Castelo, não é? e Viana do Castelo, os ingleses inicialmente foram a Viana do Castelo e compravam lá aquilo que seria o que nós conhecemos como vinho verde hoje em dia, não é? Na altura já havia bolas de Berlim no Natário. Já conheceste? Já. Pô, são incríveis. Mas o Natário não pode morrer. Aquilo é incrível. O irmão abriu ao lado, mas não é a mesma coisa. Ok. Isso acontece muitas vezes, o irmão abrir ao lado e não é a mesma coisa. Não é a mesma receita. Mas desculpa, continuo. E a fábrica de chocolate também é lá, não é? O Museu de Chocolate. E, pá, eu não conheço, só conheço as bolas do Natário. Tens o Natário, só vais para o Natário. Só vou para o Natário. Vou a Viana e vou ao Natário. Não conheço mais nada. Ok, Sei boa. que faz lá windsurf também. Tem muito vento. Tem peixes de aranha também na praia. Mas de resto, conheço muito pouco. Mas seguindo. O vinho não era bom lá. Opa, depois, em 1756, o Marquês de Pombal, no reinado de Dom José I, demarca a região do Douro. É a Não, primeira... mas voltando um bocadinho atrás, porque tu contaste-nos que eles vieram a essas 4, 5 localidades
E a intenção deles era vir buscar o vinho, Para substituir o francês. Exatamente, para substituir o francês, mas mas tinham tinha que um arranjar a forma problema de o logístico. transportar. Tinha um problema logístico, que é o transporte desde a Borgonha, desde Bordeaux, que eram as regiões de origem em França, era muito mais longo do que... Mais curto. Era muito mais curto do que daqui do sul da Europa. Portanto, para protegerem o vinho para o transporte, o que fizeram foi fortificar o E vinho. isto para ele não envinagrar. Ou seja, para não envinagrar. Ok. Exatamente para o Para aguentar a ácido viagem. acético não se desenvolver. E a fortificação consiste na adição de aguardente. A aguardente é um destilado de vinho ou de bagaço, e que, ao aumentarem para cerca de 20% de álcool, o vinho estava protegido para o transporte, podia chegar em boas condições à Inglaterra e, na verdade, o álcool até serve como um conservante. Sim, Ou seja, claro. preserva para o envelhecimento. E já agora, lembrei-me agora, os ingleses eram os bêbados do caralho. Ou seja, tinham um vinho normal da França, veio assim uma coisa que não tinha nada a ver, porque tinha aguardente, pá, isto desde que dê moca é tudo igual. Foi uma alegria. Desde que dê moca, Temos pá, que substituir. tem que dar moca, agora se é igual, se não é igual, sabe que se lixe. E foi para resolver este problema logístico que se criaram esses vinhos fortificados. Foi para resolver o problema logístico, exatamente. Ok. Portanto, é aí que o vinho do Porto acaba por ser inventado, por ser criado. Falamos mais ou menos de 1650, 100 anos depois, o Marquês de Pombal demarca a região, ou seja, no fundo o que diz é que só dentro desta parcela, deste segmento de território, é que pode ser produzida uva que vai fazer vinho do Porto, com exceção de Carcavelos. Carcavelos. E porquê Carcavelos? Carcavelos. Carcavelos, pá, porque o Marquês de Pombal tinha terrenos em Carcavelos. Ok. Olha que filho da mãe. Mas isso Já na altura, sério, o vinho do Porto lá vinha uvas de Carcavelos. o vinho do Porto de Carcavelos deve ser incrível. Ainda existe. Essa história é incrível. Não. Essa história é incrível. Verdade. Só pode ser do Douro e de Carcavelos. E de Carcavelos. Que é filha da mãe. E havia meia dúzia de videiras em Carcavelos, que eram Foi, provavelmente Era um todas dele. dele. Filho da mãe. Já na altura já uns corruptos do Se calhar caralho. que ainda há garrafas dessas, vinho do Porto de Carcavelos. Ah, pá, temos que investigar isso. Olha, e aquela Muito malta, bom. a malta que está em África do Sul e bebe vinho do Porto e diz: "Opá, este vinho do Porto da África do Sul é espetacular." Opa, no fundo o que eles estão a beber é um Porto estilo, É um estilo Porto, não é? um vinho estilo Porto, exatamente. Mas não podem que- chamar aquele Porto. É ligeiramente doce também. Mas dá moca. Opa, dá, claro. Dá, Então, se dá moca, os ingleses. Mas é estou a copiar, diferente. estou a O Vocês sabor não é a mesma coisa. sirvam-se quando quiserem. Caralho, Estão a copiar. acho Mas estás a misturar, Mas tens estás a a misturar. misturar. Mas sabes que eu recebo aqui alguns clientes e, Mas não é só, desculpa, não é Olha, só é muito de... Gostas? Obrigado. Por acaso gosto. Por acaso. Mas qual? Por acaso O é muito branco, o bom. branco é bom, não é? O E este branco também deve é um 10 ser. anos branco, o tinto é um Tawny, que é envelhecido em casco de carvalho. Fica assim mais... francês ou húngaro. Castinho. Opa, o que se... Tu deves O que estar a é que se- gozar, Não, mas eu sei que também há húngaro, por exemplo. mas historicamente vinha do Báltico, era onde a madeira era mais barata, o carvalho era mais barato. Ai, de lá era mais barato, ok. Sim, também tem essa questão. Mas hoje em dia... Mas quase vamos à África do Sul. Pronto. O sabor não é o mesmo, as uvas são diferentes. Mas não Sim, posso chamar O processo Porto, é o mesmo. O nome não é um mesmo que o processo fosse o Isso é mesmo, bem marcas, fortificado. mas o processo é o mesmo, mas as uvas são diferentes. sai diferente. E lá na África do Sul há muita uva, porque na verdade a região do Douro há muita tinta barroca e muito tinto cão e toriga A franca. questão é a seguinte: eu Mas tenho são muitos clientes diferentes. que também vêm cá e bebem. Eu, Porto, onde é que se pode comprar isto? Onde é que se. É no plantam Cais as de Gaia. uvas? É no Cais de Gaia. Onde é que não se podem comprar lá fora. Onde é que eu posso ir comprar noutros países? Não só podes comprar, não é feito aqui, não é feito em lado nenhum. É Porto, é tipo champanhe. Não tens champanhe aqui em Portugal, não é? De nome, mas tens espumante. Pronto, é isso. Tens vinhos fortificados, assim como tens espumante. Não é Porto. Mas o ponto está em nós que de facto conseguimos valorizar a marca. Porque o que tem valor aqui de facto é a marca Porto. E isso eu acho muito bem da marca. Não, Isso- pá, porque- Mas é incrível Acho que. que somos a favor disso, mas em termos da uva. Faz diferença. Faz diferença. Faz O Vale do Douro faz Olha, diferença. mas o que eu quero dizer é que há burros em todo lado. Mesmo lá fora há burros. Que sabem que o Porto é bom, mas não sabem que é que tipo champanhe. É Sabes só a feito história aqui. dos burros? Não, pá. Isso é muita polémica deles. Eu recebi mensagens. Olá, então quem é esse teu amigo que chama burros a toda a gente? Siga. Não é assim tão ofensivo. Mas tu tinhas referido que a parte adocicada, ainda nessa altura, não era uma componente do Era vinho do seco. Porto. Ou seja, Era, exatamente. Ou seja, o Quando Porto é que- inicialmente é um vinho comum, ou seja, como nós bebemos, aquele vinho que designamos por vinho de refeição, sem qualquer açúcar residual. Ou seja, dando aqui só um bocadinho de tempo para explicar o que é fermentação. Fermentação é um processo químico natural em que a levedura, o micro-organismo que faz levedar o pão, também pode transformar o açúcar, a frutose da uva,
em álcool. E ela, se estiver a fermentar sumo de uva, faz vinho. Se estiver a fermentar cereal maltado, faz cerveja. Se fermentar sumo de maçã, faz cidra. Se fermentar cana-de-açúcar, faz um melaço, que depois vai dar o rum, se for das Caraíbas, se for depois destilado. E se o rum, na verdade, se o melaço for brasileiro, dá caipirinha, dá cachaça, que usamos na caipirinha. O agave dá tequila. O agave dá o tequila, sim, e o vinho depois pode dar aguardente. Então nós no vinho do Porto, o que tínhamos inicialmente era um vinho Aguardente normal. não são as cascas, depois a seguir. O aguardente de bagaceira. Okay. Se for Sim. destilado de vinho, então é Pode uma ser aguardente de vinho, vínica. ok. Porque É os restos. Ok. O bagaço é o resto de... Sim. É pele, a película. É película, ok. Boa. Então, depois o que nós temos é um vinho que inicialmente é seco, mas com mais álcool. Era aquilo que foi inicialmente embarcado para a Inglaterra. Em 1800 e qualquer coisa, há ali meia dúzia de vindimas que são com muito açúcar, em que a levedura não consegue transformar todo o açúcar em álcool e fica um açúcar residual, fica um doce natural. eles E o pensaram mercado assim, adorou pois. aquilo. Eles pensaram, o que é que vamos fazer isto? Vendemos na mesma? E ela, bota aí. E seguiu, a verdade é que Eu ele sei. Engraçado, não é? Engraçado. Não É achas? engraçado, é. Como as coisas surgem. Por Não, causa não. de problemas ou Sim, situações. sim. Não. Criam-se... Não, de um problema surgiu uma solução e depois de uma coincidência, num acaso. de um acaso, surgiu- há muitas invenções que são assim, sai de acasos. O primeiro foi uma solução para um desafio, Era. pá, temos que acrescentar aguardente. O segundo foi, olha, isto correu mal, não fermentou tudo, olha, mas até fixe. Mas temos mesmo que vender nessa na altura, o vinho do Porto deixa de ser vinho de mesa, porque se o mercado aceitou, e a zona demarcada passa a só fazer como se fosse um aperitivo. O aperitivo, Foi depois uma da consequência natural, refeição. não é? Sim, houve aqui muita polémica, ou seja, o Barão de Forrester, que é dos ingleses, ele na verdade é escocês, dos britânicos mais proeminentes no negócio, ele opôs-se muitíssimo a isso. O Barão de Forrester é o senhor que namora a certa altura com a Dona Antónia e morre E morre aquela velha história no caixão da Valeira, romancista. em que a Dona Antónia e mais 14 pessoas, passageiros, sobrevivem. Ela por causa do vestido em balão, da saia em está a balão, flutuar por causa disso. que acaba por assegurar. Opa, e ele E parece que sobrevivem foi as ao pipas fundo. também, não é? Também ficaram a Eu já boiar. te conto a história das pipas. Ele parece que vai ao fundo porque levava os bolos carregados de moedas de ouro. Ok. Pá, mas as moedas de ouro nunca apareceram. Os cascos, as pipas, nunca eram cheias na totalidade. Para quê? Para ter uma bolsa de ar dentro, em que se o barco virasse, o rabelo virasse, com o ar que tinha dentro era suficiente para o casco ser flutuar. menos denso que a água e ficava à Flutuar. superfície. Ok, Sim. boa. Boa. Então sobreviveu o vinho, a Dona Antónia e o resto foi-se. Foi o namorado, Foi o namorado, o Forrester e o cozinheiro também. o cozinheiro. Mas tem aqui algum E eu cheiro-me é que o cozinheiro fugiu com o ouro, mas pronto. Não sei, acho que se for lá. É um sítio espetacular, pá, é um sítio mesmo bonito, vale a pena ver. O Caixão da Valeira. Pá, aquilo é um caixão, no fundo uma aproximação enorme de dois montes, onde o Douro passa, estreita ali. e é extremamente estreito e era muito rápido. Então a demarcação inicial do Douro acabava ali porque não havia maneira dos barcos Subirem. irem para montante Ok. e poderem transportar o vinho para baixo, portanto não havia razão nenhuma para se produzir ok. para cima disso. A primeira demarcação do Douro acaba ali. Ok. E se calhar vou aqui interromper aqui um bocadinho aqui o raciocínio que estávamos a fazer, mas... Mas que é para ligar a máquina? Ou... Não, para ligar... Não. Para ligar a máquina ainda não. Mas a questão é, temos aqui uma parte histórica que liga claramente e que tu também podes explicar um bocadinho mais à frente, que liga essa história do vinho do Porto à família Quevedo, porque tu és a quinta geração, não é? Mas em ti, ou seja, tu saberes isso também faz com que, e se calhar em outras empresas familiares, esse legado histórico também impele as gerações para tomarem conta do negócio, para desenvolverem coisas que sejam ligadas àquele âmbito. E queria saber, na tua opinião, porque houve uma altura em que decidiste que ias ficar na empresa familiar, e se foi isso que também que te fez continuar, ou não, ou se foi mesmo por um espírito empreendedor, ou achas que foi os dois? Olha, daquilo que eu tenho visto em empresas familiares, o grande desafio está em conseguir manter, primeiro, a família unida, entre aquilo que é o grupo mais próximo de irmãos, que facilmente as coisas desmoronam por aí.
Segundo, passando para a geração a seguir, em que já entram primos e o capital começa a ficar muito dividido, como é que consegues criar um sistema em que a empresa compra a quem quer sair? Porque ninguém tem dinheiro, provavelmente, com 10% ou 15% para comprar aos que querem sair. E há vários casos no Vinho do Porto em que havia duas partes que queriam, uma parte, duas, sei lá, um sexto ou 2 sextos que queriam continuar. Mas então, que uma das soluções é procriar menos, não? Procriar menos ou casar entre eles também podia ser. Casar irmãos com irmãos, isso tudo, mas isso a lei proibiu pouco. Isso era o que se fazia, era o que a monarquia fazia, não era? Para não dividir muito. Aliás, na Primeira Guerra Mundial, uma das cenas mais chocantes eram todos primos, não tudo à porrada. E, tipo, os russos, os franceses, os ingleses, é tudo primos. Os alemães, sim. tudo primos entre eles. Os anglo-saxónicos, mas na verdade os saxónicos são da Alemanha. E depois eu acho que, voltando à questão das empresas... Trazer novas ideias para a empresa.